Olá pessoal, eu sou o Bruno Santiago. E eu sou Laura Ladeira. E somos do podcast Família. Opa, família, tamo junto. E hoje a gente tá com uma dupla extremamente mega especial, que eu amo demais essa dupla que tá aqui hoje, viu? Tenho muito orgulho dessa dupla. É verdade. Nós estamos ficando chique, viu, Laura? Hoje nós temos duas convidadas, né? Mulheres líderes das suas respectivas, eu fico muito feliz. Então eu vou apresentar uma, você apresentar a outra? Senhor. Tá, então eu queria apresentar a Major Laila Brunella, que ela é porta-voz da Polícia Militar, que eu tenho muito carinho. Já fiz evento lá no Clube dos Oficiais, o povo acreditou em mim, e eu fiz um grande evento lá sozinho, mas eu fiz. Então, seja bem-vinda, parceira. Mãe, parceira, tamo juntos. Muitíssimo obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Valeu. E a segunda convidada, a Aline França, pedagoga, diretora da Escola Hub, uma escola inovadora aqui de BH. E hoje nós temos um bate-papo muito interessante e importantíssimo para as famílias, né? Essa relação, né, que esse boom de notícias com relação à violência nas escolas, sensação de insegurança, sensação de segurança, a gente sempre tenta trazer temas aí que estão aí na alta, mas que não é nem sempre na alta, né? A gente tem que sempre preocupar com essa questão das nossas crianças, justamente que elas estão num ambiente que a gente considera mega importante, que são as escolas, né? A nossa segunda casa. Por isso que a gente trouxe os pilares aqui, a visão da escola e a visão da Polícia Militar, que traz essa... E a gente como família, né? Meio que se mistura tudo. Os pilares importantes. Exatamente. Então, vamos começar com a nossa Major, pegando essa questão da visão. Podemos pegar esse cenário que foi o dia 20, né? Que foi a data marcante. O que você prefere, Laura? Não, sim, na verdade, antes a gente estava num bate-papo aqui. Tava tão legal, podia ter gravado. E foi um bate-papo muito interessante, mas a Aline comentou uma coisa que a gente poderia começar falando sobre isso. Claro. O dia 20 passou, nada aconteceu, nós vamos comentar mais a fundo sobre isso, mas agora ninguém fala mais sobre o assunto. Boa. Então agora a gente está trazendo esse assunto depois do dia 20, e ele é para sempre, ele é todo dia. Esses assuntos que nós vamos falar aqui hoje, sobre violência e sobre relacionamento pais e filhos, ele é constante, diário, não é? Diário, exatamente. Então, vamos falar do dia 20, né? Teve um medo geral, algumas pessoas levaram seus filhos, outros não. O Bruno até comentou. Não levei. Não levou o Samuel. Eu pensei em não levar a Sofia, mas no final levei, porque no grupo de pais todo mundo resolveu fazer aquela ação de entregar flores, entregar bombons, e foi lindo, foi muito bonito. Eu pensei assim, eu vou tentar transformar esse dia triste num dia bonito. E foi assim lá em casa, mas eu ainda comentei, super respeito os pais que não levaram, porque eu também pensei em não levar. E aí a gente pergunta, Laila, Major Laila, o que a Polícia Militar fez nesse dia 20 e o que as ações preventivas da Polícia Militar de Minas Gerais, até para acalmar os pais. Conta pra gente aí. Eu queria primeiro começar lembrando que a Polícia Militar ela não esteve na escola só no dia 20. Exato. A gente sempre está. Né? A gente sempre esteve e a gente continua nas escolas normalmente. Nós temos um portfólio de serviço que é o patrulhamento escolar, que são viaturas, são policiais militares que fazem o entorno das escolas, que palestram nessas escolas, que falam de bullying, que tem um contato rotineiro. Né? Nós temos projetos de meio ambiente, que é o Progea, né? Que já atendeu milhares de crianças no estado, que faz um trabalho preventivo. E a polícia ela acredita que a nossa permanência na escola, o nosso estar continuado na escola, é o melhor remédio. Porque essa criança ela também começa a ter uma referência na segurança pública, ela começa a entender o que é certo e errado. Então, nós fazemos palestras de trânsito. Nós temos o ProERD, que são milhões de crianças, a gente já sai dos milhares. Nós temos referência, nós inclusive começaremos a implementar um ProERD para o ensino médio, Nossa, como essencial, piloto no hein? país. Porque Minas é referência no país em termos de ProERD. Então, a ideia é a gente estar sempre na escola. E o dia 20 era um marco muito para as famílias, era uma preocupação nacional. Havia muitas fake news, havia muita notícia ruim circulando, possibilidades, né, ruins. E por isso a Polícia Militar montou uma mega operação nesse dia, que é o que a gente chamava, que a gente falou, comparou, né, com as eleições estaduais, as eleições nacionais, que é quando a gente emprega todo o nosso efetivo. A gente parou as atividades administrativas e desde a madrugada até o findar dos últimos turnos escolares, nós permanecemos dentro das escolas. E aí nós tínhamos policial em todas as escolas do estado, municipais, particulares, públicas, estaduais, para que trouxéssemos mesmo essa tranquilidade para as famílias. E não deixou de ser um foco.
né, nós continuamos a priorizar esse policiamento para que as famílias fiquem tranquilas e ressaltando, né, que a gente não tinha em Minas uma ameaça real. O que nós tínhamos eram notícias falsas circulando, mas preocupados, né, com esse receio das famílias, a gente resolveu atuar de maneira mais incisiva nesse dia. Perfeito. E qual que foi o clima nesse dia dentro da escola? Como que foi a sensação? Qual que é a visão aí? A gente pegou a visão da polícia, né? De trazer essa segurança pra gente, né? Esse reforço até visual, né? De presente, de marcar presença. E como que foi o clima lá na Escola Hub nesse dia em específico? Sim, os pais ficaram, de fato, muito apreensivos, né? Vários deles se questionaram, assim como vocês. Será que manda? Será que não manda? Né? A gente teve, assim, várias crianças foram para a escola. As crianças que foram estavam muito tranquilas. E os colaboradores também estavam. Eu acho que isso que a Major Laila está trazendo, isso chegou até nós também. Essa tranquilidade, essa segurança de que, olha, nós não temos ameaças reais em Minas, mas estamos aqui cuidando para que essa tranquilidade se mantenha. Então, as crianças que foram estavam tranquilas, mas como eu tenho uma relação muito próxima com as famílias, eu sei que várias não estiveram assim. E aí, várias optaram por não levar as crianças nesse dia, e a gente respeitou muito essa decisão de cada um, que é como a gente disse, né? Isso é muito pessoal, é muito particular, né? Mas as crianças que foram estavam ali. Claro que nós conversamos muito com elas a respeito desses assuntos. Importantíssimo botar o cenário para as crianças, né? Cenário, a gente só fica tenso, mas sim, ninguém fala esquece nada. de conversar com a criança, né? A criança precisa entender o que está acontecendo, né? Porque é aquilo, a polícia está mais presente na escola, meu colega me falou que aconteceu isso numa escola lá em Blumenau, o que é isso? Então, a gente precisou conversar com essas crianças para trazer essa tranquilidade, para dizer para elas, olha, tudo que é possível fazer, a gente está fazendo. E a gente está junto nisso, né? Então, eu criei um comitê com os pais da escola, onde eles também trouxeram as inquietações deles, eles trouxeram sugestões. E, depois disso, a gente teve algumas ações mais efetivas que fizeram sentido para a nossa comunidade, né? E sempre em contato com a polícia militar, que ia passando para a gente todas as situações. Eles ficaram na porta da escola lá naquele dia 20 também. Então, assim, é interessante quando vocês trazem essa questão que aqui nós temos os pilares da sociedade, família, Estado, escola. E se a gente está junto nisso, a gente tem maiores condições de oferecer um espaço de segurança para essa escola e para essas crianças. E segurança no sentido mais amplo, que é uma segurança emocional também, que a gente precisa cuidar disso, né? Então, eu entendo que nós temos duas frentes. A gente tem uma frente que está trabalhando aqui para cuidar dessa questão emergencial, mas nós temos uma frente que é uma frente de uma educação muito mais ampla, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Porque é um trabalho macro. Eu entendo que essas situações são oportunidades que a gente recebe de entender mais como é que a gente tem solidificado as nossas relações com as nossas crianças, pais e filhos, escola e aluno, né? Então, a gente precisa, sim, pensar nisso. E a gente vai tocar muito nesse assunto, a gente estava até conversando aqui antes, da importância da gente conversar com as crianças, né? De questão da privacidade, né? Acho que esse tema vai ser um pilar aqui hoje, mas eu vou colocar o meu ponto de vista de um pai junto com a Tereza, né? A gente mora separado, mas a gente divide toda a dinâmica ainda do Samuel, sempre foi assim, né? Hoje a gente namora, mas mesmo assim a gente, enfim, não é o caso. Mas a gente até que chegou num ponto rápido de consenso de não mandar o Samuel no dia para a escola, né? No caso, eu não vou citar o nome do colégio, que a gente ama o colégio, inclusive. Foram 2 momentos. Teve uma cartinha recentemente lá no colégio, que eu decidi não mandar o Samuel junto com a Tereza. Na época a gente não mandou. E teve esse rebuliço do dia 20, que a gente tomou a decisão de também não mandar para a escola, explicamos ao Samuel o motivo. Eu senti falta muito da comunicação da escola com a gente. Quais medidas estavam sendo tomadas? Talvez não tenha tido essa clareza que a Escola Hub teve, né? Talvez o colégio lá do Samuel é um pouco maior. Eu não me senti acolhido e me senti confiante de ver que o colégio estava preparado. Então tinha muito, até, né, você como comunicadora lá da Polícia Militar, o documento não me transmitia segurança, que as medidas de segurança estava muito onírico, porque a gente confia muito, que, enfim, estava muito
como que eu vou Não dizer havia assim? praticidade, talvez, né? Tinha que ter, Ações. eu não tô querendo ser indelicado com o colégio, mas eu não senti que foi de colocar na prática. Ó, vai ter um segurança ali, outra aqui. Foi muito sonhador, muito, vamos confiar em que vai dar tudo certo. É isso que eu queria colocar, né? Eu queria colocar só, estamos colocando um vigilante rodando pela instituição, temos um segurança que no primeiro momento da cartinha que teve lá no colégio, eles colocaram uma espécie de um militar lá na porta, não é um militar, mas um cara da segurança privada, vestido, que você ficava ali seguro, que aquela transição dos alunos que estavam saindo, tinha alguém ali, que hoje já não tem mais. Então, por isso que eu sou da família que decidiu não mandar, não me arrependo, né, de não ter mandado, expliquei para o Samuel, mas essa foi base da minha decisão pela falta de comunicação da instituição com as famílias. O meu lado já é o oposto, né? Eu resolvi mandar a Sofia, mas eu também fiquei muito insegura no início. A escola também comunicou, falou do vigilante e tal. Eu falar assim, nossa, eu tô 100% tranquila? Claro que não. Mas eu pensei assim, gente, primeiro que eu pensei, se tiver um ataque, não vai ser no dia 20, que é justamente o dia que tem polícia a cada esquina. Então poderia ser dia 19, aí a gente até comentou isso, 19, dia seguinte, de 21, né? Hoje, amanhã, qualquer dia. Infelizmente, é uma coisa que nós estamos reféns. A gente sempre esteve, na verdade, né? Então, acho que agora, com a questão de internet, de jogos, tá maior hoje, né? Isso nós vamos falar. Interferência de jogos violentos, eu acho que isso aí a gente tem que falar. Total. Mas aí, no final das contas, eu pensei, realmente a gente tem que confiar na instituição, na polícia, em Deus, em cada um acredita da forma que for, né? Uhum. E mandei com tranquilidade. E não fiquei sofrendo. Isso é o mais importante. Sim. Porque se fosse para ficar sofrendo, era melhor não mandar. Eu fiquei em paz. Porque eu sabia que ia dar tudo certo. Agora, o que a gente tem que falar é daqui para frente. Porque esse dia 20 pode ser vários dias. Todo dia 20. Todo dia 20, né? O que a gente pode fazer com as nossas crianças? Então, vamos pensar no ponto de vista da polícia e você como mãe, né? O que você acha? O que está acontecendo? Esses excessos de internet, excessos de videogame? O que você acha que é uma ação que a gente pode fazer com as nossas famílias para a gente evitar que essa violência aconteça? Eu acabo me desvestindo um pouco da farda agora, Isso. entrando no papel da mãe, né? Isso. Da mãe brava lá de casa. Eu tenho 2 filhos. E, por exemplo, a mais nova, de 7, ela talvez nem tenha entendido se estava acontecendo alguma coisa ou não, porque a gente não tratou disso diretamente com ela. Uhum. Mas o mais velho tem celular, tem acesso. E a gente começou a perceber nele um medo, né, em relação ao dia 20. Ele falou assim, mamãe, eu tracei um plano de fuga, ele com os amigos, né? Só que eu vou perder um pouco mais de tempo, porque eu tenho que ir na sala da Eliane, que é a minha mais nova, pra buscá-la. Olha só. Sou fã do Raul. O Raul é um príncipe, gente. Não, veio assim, tá? Né, consequência minha. Veio assim. E aí eu fui conversar com ele, foi até quando a gente viu que ele estava tendo acesso a vários vídeos. Vídeo, inclusive, gente, de videntes falando, olha, amanhã vai ser um ataque, assim, né? Que tristeza. E aí quando a gente conversou com ele, falou, olha, que tá proibido esse tipo de vídeo. Olha só como isso tá te deixando ansioso. E no caso dele em particular, né, no caso dos dois, eles estudam num colégio gerido pela Polícia Militar, onde ele já tem uma figura que a gente chama de disciplinário, que são policiais militares que ficam na escola cuidando da parte de disciplina. Então, eles são policiais militares e bombeiros militares que andam fardados e armados dentro da escola, fazendo a parte de gestão de disciplina desses alunos. E a escola dele é dentro do complexo, aqui no Prado, da Academia de Polícia. De 4 muros que rodeiam a escola, 3 fazem divisa com quartéis da PM. Então tá bem cerca, tá bem acamado. E aí eu comecei a falar isso com ele, né? Mas por que eu tô citando o meu exemplo? Porque, apesar de tudo isso ser, ou parecer, óbvio, para ele não era. Então, quando a gente fala de uma solução para esse problema, ou de pelo menos um remédio a longo prazo, a gente fala desse relacionamento pai e mãe com o filho. Ou do responsável, né, gente? Porque às vezes é a vovó que tá cuidando e tal. Claro. De conversa, de entender. No dia 20, nós almoçamos juntos. O que não é uma rotina, mas nesse dia aconteceu de eu estar em casa. E nós fomos num restaurante almoçar. E ele foi almoçar e falou assim, nossa, eu tô com muita dor de estômago.
Aí eu falei, amor, de você tá nervoso, ansioso. E ele falou, não, não é. Então eu falei, amor, você tá preocupado. Mas não precisa preocupar. E graças a Deus, há um tempo, nós estabelecemos essa rotina, essa liberdade de conversa. Porque não é simples isso com um adolescente, principalmente. Com certeza. Mas a gente tem essa conversa. Ele tem o celular dele, mas eu tenho acesso. E não tem um acesso escondido ao celular dele. Ele sabe que eu tenho acesso. Eu tenho no celular dele, eu vou dar o nome aqui, não estou fazendo propaganda da empresa, não, é o Google Family. Isso. Que você consegue, você não monitora conteúdo, mas você monitora que aplicativo que usou, durante quanto tempo. Né? Então, às vezes eu vi que ele ficou mais tempo do que deveria. Eu falo, olha, a gente tem um combinado. Né? Então, a presença da família, ela é fundamental quando eu trato disso. Ela é fundamental. Porque não adianta eu virar para essa criança e falar assim, olha, se acontecer um ataque, você faz isso, você se esconde, você liga para o 190. Eu não quero que isso aconteça. E, infelizmente, quando acontece, ou a maior parte dos casos que a gente tenha observado, é um aluno. Sim. E para a escola se proteger disso é muito difícil. Vai revistar todos os alunos? A polícia militar não revista todo mundo. Nós dependemos de fundada suspeita, nós dependemos de uma série de aspectos legais. Como que a escola vai fazer? Toda a escola tem condições de colocar um detector de metal? E se não for metal? Sim. Pode ser com braço, pode ser um soco, pode pode ser. ser um enforcamento. Então, né? é tanta situação que eu preciso, na verdade, preparar o meu filho. Eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso orientá-lo. Eu preciso ter a liberdade de olhar a mochila dele. E de saber o que ele... Todos os dias eu ajudo a organizar as mochilas. Todos os dias de manhã. Vem cá, meu filho, vamos dar um confere se não ficou nada para trás. Você não precisa virar e falar assim, eu tô olhando para ver se você não é um bandido. Se você não tá levando uma faca. Poxa, não precisa disso. A gente que é pai e mãe, a gente sabe abordar. Claro. Né? Então, eu acho que é esse cuidado. Eu acho que essa presença. Né? A escola tem um papel, a polícia militar tem um papel, mas a família... E eu acredito muito nisso, é fundamental. E você pegou, igual pegando a sua fala, que pode parecer, nossa, falta de privacidade. Então eu sigo muito isso também. Igual seu pai, você trouxe uma fala do seu pai meu aqui pai, antes. meu pai fala isso até hoje, gente. Eu tenho quase 40 anos e meu pai fala, filho não tem privacidade para pai e mãe. E pode parecer duro, eu trago isso, quem me trouxe isso uma vez foi a doutora Filó, uma pediatra, a gente fez uma palestra Ela é na fantástica. Vivo, e ela fala muito disso. E eu levo isso lá para o Kids nas palestras, todos os eventos que eu faço. Criança, de fato, não tem que ter privacidade, isso não tem que ser, porque assim, só que tem a grande diferença. A gente vai ver os conteúdos, dialogar o que é legal e dialogar o que não é legal, igual você fez muito bem. Explicar por que não pode. Quem que vai conversar com os nossos filhos tem que ser a gente, não é alguém de fora, né? Então, não é ter esse medo, vou ter que ter vergonha de conversar. Se não for você, vai ser quem? Vai ser alguém lá das gameplays que seu filho assiste. Então é a gente calçar a nossa responsabilidade e botar para quebrar e conversar. Eu acho isso que você pegou, eu acredito demais também, faço isso com o Samuca. A doutora Filó que me despertou nesse ponto, tem anos que a gente conversou uma vez, e é isso mesmo. E eu achei fofo também a forma de vistoriar a mochila. É legal. Vamos Vamos lá conferir. Se a lancheirinha bota os biscoitinhos lá. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Né? Deixa eu fazer parte. Não cria um alarde, né? O seu filho não é um bandido. Não Deixa eu revistar aí qual Deixa é eu que é. olhar. Vai lá. Não é assim. Olha que doçura que a Laila trouxe pra gente, verdade. né? Gente, eu não sou Verdade. doce, viu? Mas eu acho legal, assim, porque eu li uma vez um livro, que ele é muito antigo, de edição, inclusive, que nem existe mais. Eu comprei num sebo, na verdade. Meu marido é que me deu de presente, que chama Limite Sem Trauma. E o livro é tão antigo, gente, que fala de fita cassete, de DVD, sabe? Assim, naquele assim. Também não sei, não é da minha época. DVD? Fala do computador, do desktop no quarto, né? Nossa. Hoje a gente tá com o celular aí fazendo de tudo. Mas eu achei muito legal, porque ela vem tratando de necessidades e vontades, né, das crianças, nas suas diversas faixas etárias. E ela fala muito que hoje eu tô falando, tipo, 20 e poucos, 30 anos atrás, os pais entraram numa onda de não conseguirem limitar seus filhos. E achar que o não, ele é prejudicial, né? E eu sou muito de exemplo, Bruno, assim, eu vou contar sempre história aqui. Raulzinho era pequenininho e sempre quis um animal de estimação. Ele adora animais. Na época, nós não tínhamos ainda a Helena. E ele queria cachorro, gato. Eu falei, meu amor, a gente mora num apartamento, não tem jeito. Até que a gente teve uma brilhante ideia de arrumar a tartaruga. E arrumamos a tartaruga, e foi um caos na nossa vida, mesmo sendo uma mini tartaruga e tudo mais. Mas aí um dia, ele queria fazer algo que eu não deixei.
E aí ele falou assim, você não me ama. Filho, né? Eu devia ter uns 5 anos de idade. Você não me ama, você não deixa eu fazer nada. E aí eu falei com ele assim, se a sua tartaruguinha, né? Ela tinha um nome na época e tal. Estiver andando em cima da mesa, igual você coloca, e ela for pra beirada, você vai deixar? Ele falou, não, porque ela vai cair e tal. Eu falei, quando a gente ama, quando a gente gosta de alguém, a gente precisa colocar um limite. A gente não pode deixar a pessoa se machucar. Se você fizer isso, meu filho, vai ser ruim pra você, mesmo que você não entenda agora. Você acha que é legal agora, mas não é. A mamãe é mais velha, a mamãe já passou por isso. Perfeito. Então, a mamãe só faz porque te ama. E eu acho isso muito legal, sabe? Quando você traz pra criança, pra idade dela, pro entendimento dela, né? E daí ele parou e falou assim, nossa, tipo, é verdade. Caiu a ficha, né? Meu Deus, eu jamais deixaria minha tartaruguinha se machucar. Perfeito. Né? Então, eu acho que o pai e a mãe, e cada um dentro da sua possibilidade, senhores, o seu recurso. Eu não sou uma mãe perfeita, eu sou péssima em vários aspectos, tento melhorar todo dia eu tento melhorar. Sim. Mas eu acho que esse papel, para muito antes de ser policial, Sim. sabe? Eu encaro que nesse fato, nessa questão escolar, a família, e nós temos aqui alguém que vai poder, acho que, confirmar mais do que nunca isso. A família ela é fundamental para que a escola ande bem. Sim. Para que os casos de violência não aconteçam. Para que o respeito aconteça. Esse nível de educação, ele ainda é familiar. A escola, para mim, ela vai complementar isso tudo, mas a polícia não tem como agir. Não tem. Senhores, sozinha. É um aspecto. Eu vou estar lá. Eu vou tentar prevenir o máximo possível. Minha diretoria de inteligência está trabalhando assim, dia e noite. Monitorando rede social, monitorando deep web, monitorando tudo para a gente tentar evitar. Sim. Mas É muita coisa. o papel preventivo Parte maior, daqui, né? ele é familiar. É nosso, né? É nosso. Nosso, enquanto família. Da visão da escola, acrescentando essas duas táticas fofas, eu sei que você não gosta dos fofos, mas não, Não, eu falo de não ser Adorei fofa, a é história porque da a minha tartaruga. Foi minha fofa, fama é de mulher. brava, a minha fama é de brava. Nós Quem- estamos quebrando em rede Laila, nacional foi- a fama Vamos de achar que eu tô brava da Laila. fingindo, entendeu? Foi suas táticas extremamente bravas, sabe? Cruéis, Cruéis. ditatoriais. Passa um pouquinho pra gente outras táticas, da gente até quebrar um pouco essa barreira que muitos pais se colocam aí para conversar com os filhos. Tem algumas outras dicas pra gente incrementar essas formas de chegar nos nossos filhos a partir de hoje, mudança de comportamento, pra gente ter mais proximidade com os filhos? Eu acho, sabe, Bruno, que quando a gente ouve essas estratégias que Laila nos traz, a gente só me remete a uma frase que eu gosto muito. Educação é sobre relacionamento. Muito. Então, educar é sobre se relacionar. Quando ela traz essa estratégia de organizar a mochila, é um relacionamento. Eu tô tão vinculada ao meu filho que o fato da gente se preparar para ir para a escola, deixa eu te ajudar, vamos lá, será que não está esquecendo nada? Vamos ver o horário hoje, quais são as aulas que você tem? Né? Eu estou me relacionando com ele porque eu estou mais próxima, eu estou entendendo mais do universo dele e estou ali entendendo o que é que ele está levando para a escola também. Gente, o que acontece na escola é o resultado do que acontece numa sociedade toda. Sim. A escola, ela não é um espaço separado de toda uma sociedade. Então, é isso. A polícia vai fazer uma parte, mas a gente precisa entender o seguinte, até quando a gente vai agir para apagar o incêndio? A gente precisa começar a trabalhar de forma preventiva, no sentido de o que eu posso fazer para daqui a pouco eu não precise apagar incêndio mais. Porque senão nós vamos viver apagando incêndio. E é o que nós estamos falando do dia 20, e o dia 20, e o dia 20. Então, que essa oportunidade traga para a gente essas situações da gente estar, assim, mais próximo, da gente estar entendendo. Filho, como é que foi seu dia hoje? Às vezes a gente pergunta e eles falam, legal, legal, tudo bem, foi legal. Vamos ter outro tipo de perguntar diferente. Filho, e aí, teve educação física hoje? O que a professora Larissa deu de educação lá na educação física? Ou fazer um almoço diferente, né? Às vezes almoço sai pra almoçar, diferente. sai pra jogar bola, quebra o padrão do Exatamente. dia, da rotina tão atribulada, né? Pergunta de um jeito diferente, As informações sabe? principais, eu acho que elas vêm quando a gente está no cotidiano, né? Uma informalidade, né? Estou É na hora do cozinhando, aí estão banho. lavando a vasilha, o outro está Sim. picando uma coisa, aí você começa a conversar coisa aleatória, quando você pensa que eles soltam uma super informação. Soltam. Às É vezes a hora você que a gente pergunta. fica antenado, né? Aí entra no carro, você pergunta, como é que foi hoje? Legal. Aí você não tem muita Sempre responde, informação. tá tudo bem, né? Tudo bem, Tudo bem, tudo foi tudo jóia. ótimo. Ou então, se acontecer alguma coisa muito ruim, eles falam, né? Mas aí vai passando, toma um banho, janta. Aí, às vezes, quando deita pra dormir, eles começam a desembolar.
começam a contar. Ah, sabia que hoje aconteceu isso assim, assim? Exatamente. Né? Então, por que eu falo a questão do relacionamento? É a gente estar atento, é presença emocional. Às vezes é um tempo curto que a gente vai ter, mas é um tempo de qualidade. De qualidade o quê? Emocional, entender o que ele está me trazendo. Entender, às vezes, ter uma pergunta mais específica, mas às vezes os pais não sabem o nome dos professores, por exemplo. Somente os pais, né? E às vezes as mães também, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Deixa eu entender quem são os professores, até para eu saber por onde eu vou me conectar, né? Ah, o projeto que a escola está desenvolvendo, um assunto que está sendo trabalhado, porque a partir disso eu consigo estabelecer uma conversa, né? Então, assim, sim de estar próximo, de encontrar momentos onde a gente pode estar aí juntos, conversando, entendendo os sinais que essa criança nos dá. Todo comportamento é um pedido que ela nos faz, né? Tá muito chorosa, tá muito agitada, tá tendo algumas reações agressivas. O que ela tá comunicando comigo? Então, deixa eu entender o que meu filho quer me dizer que ele ainda não sabe, talvez, me trazer com palavras, né? E quando Laila traz essa questão do limite, eu falo que a família precisa ser a margem do rio. É aquele que vai margear esse rio que vai correr, mas eu entender, filho, aqui não tá legal, eu sinto muito, eu sei muito que você queria esse cachorrinho na nossa casa, mas a gente não tem espaço. Eu sei que você gostaria disso, mas vamos pensar um outro bichinho que a gente pode ter? Não é dizer sim sempre, os nãos precisam existir. E se colocar no lugar dessa criança. Gente, nós adultos, a gente tem dificuldade de ouvir um não muitas vezes, porque a gente não reconheceu os nossos limites. Nossos pais fizeram o que puderam com as ferramentas que eles tinham e eles não sabiam disso. Eles não sabiam colocar, nos ouvir, validar o que a gente sentia. A gente não podia sentir, né? Não, menina bonita não fica com raiva. Menino não chora. Menino não chora, né? Não, filho, tá difícil pra você, chora mesmo, é assim que a gente desabafa, deixa eu te entender. Também não gosto que mexam nas minhas coisas, mas vamos pensar junto numa forma de você lidar com isso que você tá sentindo, né? É essa proximidade de entender que eles podem sentir sim, mas esse rio que vai ser margeado por nós, a gente tá ali para mostrar. E o que a gente pode fazer com a raiva que você sente, né? Porque se eu não expresso isso, isso vai para algum lugar. E aí vem de novo essa questão da proximidade, né? O que ele vê, o que ele acessa, essas mensagens às vezes de tanto ódio, e como é que eu ajo com meu filho diante das minhas frustrações? Eu brigo no trânsito, eu vou atrás do cara que me fechou, agride uma mulher, eu agrido uma mulher, ou eu tenho comentários maliciosos para dizer que ela está num lugar de menos-valia do que eu, enquanto homem, né? Ou numa posição, minha mãe é diretora, meu filho estuda na escola, ele observa como eu trato as pessoas. Eu estou aqui falando de educação respeitosa, mas como é que eu trato a professora, o porteiro, a cozinheira? Ele está ali atento a tudo isso. O meu filho e os meus alunos também. Então, nós, enquanto família, enquanto sociedade, a gente precisa entender que eles vão ouvir o que a gente diz, mas eles vão ouvir com muito mais potência aquilo que a gente faz. A polícia tem uma frase, Bruno, que eu acho fantástico. Quando você sobe as escadas da escola de formação de oficiais, tem frases pintadas nos andares. E aí, no primeiro andar, fala o seguinte, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Quem que trouxe essa né? Foi a Márcia, não foi? Márcia falou. Isso. Eu acho genial, assim, Sim, porque genial. Tudo isso que a gente está falando aqui parece muito simples quando é falado, né? É muito fácil, muito fácil. E não é. Sim. Tá? Não é. Quando eu falo assim, eu não sou uma mãe fofa, né? Eu sou brava com os meus filhos, sou disciplinadora. Logo que acabou a pandemia, a Raul ficou muito sozinho em casa. E eu achava que estava tudo normal, né? Nunca me deu trabalho. Uma criança mais calada, ele é muito na dele, assim, muito mais tranquilo. As emoções dele são mais contidas, né? E eu sempre falei assim, isso é meio de homem, né? Homem é mais, assim, fechadinho mesmo, porque a Helena é muito expansiva e ele mais quieto. E aí, logo que terminou a pandemia, que começou o ano seguinte, 2022, né? Ano passado. Raul teve uma explosão, assim. Chorou horrores. E a vida virou de perna pra mim, né? De perna pro ar. Eu também sou divorciada. E meu ex-marido mora a 600 quilômetros daqui. Aí tudo começou, né? Quando eu soube que ele queria morar com o pai.
Eu falei, caramba, o que aconteceu, né? Isso nunca foi nem uma conversa. Nossa. Né? E meu ex-marido tendo que me ligar para conversar, que foi o mais complicado, porque ele sabia que era um assunto, quando ele me ligou, já começando assim, né? Falou, Laila, eu sei que é um assunto complicado, mas a gente precisa conversar. Né? E aí eu falei, da onde surgiu essa ideia? Porque primeiro é uma ideia. Né? E na verdade eu fui saber que não, que na verdade começou tudo com ele super angustiado, e eu não tinha percebido. Né? E aí eu falei, olha, não vai morar com seu pai, vem pra casa, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo. Né? E aí ele começou a fazer, até então não ia na psicóloga e tal, e foi ótimo, foi uma experiência fantástica, né? E isso deu uma abertura para ele falar mais, né? E aí um dia ele falou comigo assim, é tão legal que a gente agora conversa mais. E aí eu falei com ele assim, você não conversava comigo porque você achava que eu não ouviria. Você nunca... Acho que acaba que os dois ficam aquele achando julgamento. o outro. Não, mas é engraçado, eu sempre me via aberta para conversar. Mas eu só achava que ele não tinha demanda, ele não tinha um problema. Né? Na verdade, ele tinha um monte de problema, poxa. E eu tava achando que tava tudo mil maravilhas. Só que, às vezes, a gente precisa entender que não é um processo tranquilo e fácil, e que, é tão fácil chegar e falar de sexo com meu filho, é tão tranquilo falar sobre amizade. Não é tranquilo, mas é necessário, né? E a Polícia Militar, ela conta muito com isso. Quando a gente faz ProERD, né? O ProERD está ali nas escolas, hoje em 2 etapas, né? Com a criança ali mais novinha, de 7 anos de idade, depois eles com 11. E são fases totalmente distintas, né? E a ideia é essa confiabilidade, é começar a trazer esse processo mesmo para a criança, de que ela pode confiar em alguém. Sim. Ela pode ter boas referências, porque eu também, o ProERD, inclusive, ele prioriza escolas que estão em área de risco. Claro. Né? Crianças que têm pais que às vezes estão presos, né? Envolvidos com criminalidade. Então, a gente sabe que a realidade dela é muito difícil. Sim. Né? Então, e às vezes ela precisa de um bom exemplo, ela precisa de um bom referencial. E às vezes vai ser o policial militar na sala dela. Sim. Tenho amigos que entraram para a polícia porque, quando eram crianças, tiveram aula com o nosso centro de atividades musicais de flauta. Na pedreira. E resolveram virar policiais. Que lindo, Né? Então, a gente precisa criar metodologia muito para isso, para parar de enxugar gelo. Sim. Vamos solucionar 100%? Não vamos. Mas dá para melhorar pra caramba, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa acreditar. Né? A gente acredita enquanto instituição e eu acredito muito enquanto mãe. Eu não posso deixar para o meu filho um mundo pior do que o que eu vivi. Isso aí. E é a minha parte mudar, sabe? Sim. Eu é que sou responsável, não é ele com 13, sou eu com 39. Sim. Sabe? E eu sou o adulto da relação, eu sou o adulto né? Ele fala isso agora, eu sou adulto da relação. A gente não combinou não, viu? Não, mas não deu tempo. É legal, assim, quando a gente consegue ver que as pessoas estão alinhadas e que a minha geração, a nossa geração, ela já está pensando diferente. Né? Ela está pensando melhor. Né? E a gente pode fazer melhor. Eu acho que a gente pode melhorar. Quando aconteceu essa questão do dia 20, os policiais foram antes visitar a escola, né? E eu tive algumas famílias que perguntaram, nossa, mas é estranho a polícia na escola, dá um medo, o que foi, né? E aí, numa conversa que eu tive com as famílias, eu falei, gente, mas a gente precisa desmistificar esse lugar. Que bom que a polícia está na escola agindo preventivamente, sendo nossa parceira. É o que a gente mais faz, né, gente? 90% das nossas ações são preventivas e não repressivas. Exatamente. Né? E lá na escola, a gente tem muito esse lugar, assim. Por exemplo, diretora chegou na sala. Ixi, sujou. Aí eu falo com os meninos. Pessoal que já está na escola há muito tempo. A diretora vem na sala só quando tem um problema? Assim. Não. Medo da autoridade, né? Os pais da gente eram chamados Totalmente. na escola quando havia um problema. A diretora é a pior parte, assim, nossa, a diretora chegou. Sujou, né? Mas acho que tem muito Tadinho da gestão dali. antiga também, Sim. né? Que quando ela ia era só para dar notícia ruim da diretora. Hoje tem Exatamente. que realmente mudar. E eu falo muito isso com eles. Falo, não, gente, eu tô aqui agora, por exemplo, para ouvir o que vocês estão aprendendo sobre esse assunto. Me contem, eu quero saber. Legal. Né? Legal. Para desmistificar esse lugar de que a autoridade só chega quando tem um problema. É verdade. E eu falei, não, gente, vamos trabalhar isso com os meninos também. A polícia é nossa parceira.
É nossa amiga, está conosco, nos ajudando, nos aconselhando, nos dando sugestões, nos trazendo o conhecimento que ela tem e que nós muitas vezes não temos, né? Então, essa relação com essas figuras de autoridade, e o exemplo que Laila trouxe dessa figura, né? Quantas crianças não são hoje, ou que são hoje adultos, e hoje escolheram ser policiais porque foram inspirados por uma figura tem uma autora chamada Alice Miller, ela fala que é uma testemunha amorosa que a gente encontra na nossa vida. Então, quantos não foram inspirados por policiais que foram ali e fizeram a diferença na vida dessas crianças? E por professores que também fizeram. Com certeza. Né? Eu ia falar. Exatamente. Então, voltamos para aquele lugar de eles estão muito atentos às nossas ações, né? Quando eu falo de tolerância, e eu tenho sido tolerante, às vezes eu falo, filho, agradece o moço. Será que não tem mais efeito se eu simplesmente disser, João, muito obrigada por ter nos trazido, bom trabalho para você hoje. Pronto, ele viu. Daqui a pouco ele está repetindo sem que eu precise. Agradece o moço, filho, agradece o moço. Eu estou fazendo isso. Porque às vezes eu peço para ele fazer, eu não faço, né? Cumprimento o porteiro, bom dia, tudo bem? Eu faço isso, né? Eles estão extremamente atentos às nossas ações. Pode parecer que não tem relação com a violência, mas tem total. Diretamente. Porque nós estamos falando de Total. tolerância, né? De amorosidade, gentileza. E né? é engraçado, porque a gente tinha um conceito, e eu acho que isso vem também mais antigo, né? Os pais são separados, é uma família desestruturada. Não é, gente. Não é. Dá pra ter uma super estrutura. Exatamente. Mesmo só a mãe, mesmo só o pai, mesmo só a avó, mesmo só o avô. Isso pra criança, esse olhar pra cima, não tem essa necessidade de ser regular. Só precisa ter uma referência. Exatamente. Uma boa referência. E às vezes, em Verdade. casas separadas, essas crianças terão ambientes mais seguros Sim, sim. e estáveis emocionalmente do que se ambos estivessem E juntos. é engraçado poder viver isso de uma maneira fácil, tranquila. Né? Quando o Raul se deu conta que eu me divorciei, é muito engraçado, porque eu me divorciei, ele tinha 1 ano. Sim. Mas ele foi questionar se, tipo, meu pai mora em outra cidade, as coisas, quando ele tinha uns 7. Acho que é aí que ele percebeu 2 casas, 2 famílias, né? claro. Meu ex-marido se casou novamente, eu me casei novamente. E aí, um dia ele falou assim, eu sou muito azarado. Meninos são ótimos, gente. Porque os meus pais são separados. E aí eu falei assim, olha, você acha que ia ser legal se a gente vivesse junto, mas a gente não se gostasse, a gente brigasse Exato. e tal? Falou, hoje a gente é amigo, a gente consegue conversar. Seu pai tá super feliz com a Lília, a mamãe tá super feliz com o Paulo. Você vive, quando você tá na casa dele é muito legal, quando você tá na casa da mamãe é muito legal. Então, é contar, mas a gente às vezes problematiza, a gente tem medo do que o menino vai pensar. E para eles é tão simples, gente. A criança, ela é tão simples no entendimento, muito mais do que a gente pensa. Com Verdade. certeza. Lidam melhor com questões que a gente às vezes acha que serão dificílimas, porque são difíceis para nós. E Mas não pra para eles, né? Sim. E o acesso hoje à informação vai acontecer. A internet está aí. Exato. Né? Não E se a tem gente como. não tiver essa primeira fala, como o Bruno falou, né? Se não for eu, vai ser quem que vai ensinar para o meu filho? Como né? vai ser, né? E como vai A ser? gente, entre a tela e o seu filho, em geral, não tem um intermédio. Não É tem um você para É mediar. um mundo ali, né? E aí vem qualquer coisa. Sim. Senhores, esses dias eu levei um susto. Eu nunca tive TikTok. Mas a polícia militar entrou pro TikTok. E aí, necessariamente, por estar na comunicação, eu baixei um TikTok tem e que criei saber. um TikTok. Então, aleatoriamente, eu entro, vejo uns vídeos, né? Não sigo ninguém me segue, acho que o povo nem sabe que eu tô lá. Mas vou lá, vejo uns vídeos e tal. Outro dia, eu me deparei com uma pessoa, numa live, 10 horas da Live manhã. no TikTok? Live no TikTok, gente. Gente, nem nem sabia disso sabia. amanhã. Nem Também sabia. não. sabe nada? Tem live no TikTok. Virada de costas pra câmera, a câmera aqui atrás, a pessoa virada de costas, num movimento de masturbação. Que Que 10 horas da manhã. Olha Senhora, isso. gente. E veio como um vídeo Aleatório. sugerido, Sugerido, né? Normal. Oh, meu Normal, Deus do céu. aleatório. E eu falei, poxa, meu filho tem TikTok. É, Será que ele muito vai pular esse vídeo como eu pulei? Ou será que ele vai tentar entender o que tá Tá acontecendo? acontecendo. Sim. Então, se a gente não tá nesse... E eu fui conversar com ele, falei, meu filho, hoje a mamãe viu o vídeo e aconteceu isso. Que louco, né? Né? Falei, olha, isso não é legal. Não é assim que funciona. Né? Então, quando a gente perde esse papel dentro de casa, de monitoramento, de autoridade, de vigília, né? de limite, de ser
o ditador da privacidade, né? Como meu pai ali. Parceria. Não, e assim, às vezes eu brinco com isso, porque às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, mas é um absurdo. Será? Será que é um absurdo eu ter acesso às coisas que o meu filho, que é uma criança... Você deu um exemplo de um rio e eu escutei um exemplo lindo esses dias, que a criança é uma plantinha, né? Sim. Aí sabe quando é tipo um pé de tomate, que você precisa amarrar ele pra ele ter uma vara pra subir, ao invés de cair? O pai é essa varinha aqui do lado. É. Então, à medida que a plantinha vai entortando, você vai amarrando pra ela voltar pro eixo. É uma pessoa diferente, é uma plantinha, ela não é a vara. Ela é a planta. Aham. Mas essa planta, ela é a régua moral dessa plantinha. É ela que dá o caminho. O meu filho um dia falou sobre uma prova que a gente queria que ele fizesse, e ele falou assim, a senhora vai querer que eu faça essa prova? Já no segundo ano, eu falei, meu amor, não precisa fazer. Você quer? Eu falei, você quer fazer? Ele falou, não quero fazer. E deu os motivos dele. E aí eu falei assim, você não precisa fazer. Quando nós te contamos dessa possibilidade, é porque era uma possibilidade que você não conhecia. Eu queria trazer para o seu conhecimento, não era uma obrigação. Uhum. E ele falou assim, não, mas quando você me trouxe, eu achei que você, tipo assim, queria. Se eu não fizesse, você ficaria chateada comigo. Eu falei, não. É porque como a gente é mais velho, como a gente já passou por isso, a gente sabe que tem esse caminho. Se você quiser seguir esse caminho, tudo bem, mas ele não é obrigatório. A mamãe gosta da escola que você tá, a mamãe gosta dos amigos que você tem, não tem problema. Mas ele precisa conhecer o mundo, muitas vezes, pelos meus olhos. Uhum. Eu já vivi. Eu já passei por isso. Né? Então, porque eu posso guiar o meu filho. Ele é independente. Meu filho não tem nada de personalidade a ver comigo. Nada. Hoje ele parece comigo um pouco fisicamente. Mas ele é isso, ele é calado, ele é mais introspectivo, ele é extremamente gentil, generoso. Até horas que eu olho e falo assim, gente, quem criou essa criança? Sério, né? A gente Como já tá aqui saiu, doido né? pra conhecer Raul, gente. Raul, gente, eu tô falando muito dele por causa da idade, viu? Mas a Helena é a felicidade da casa, né? Porque ela é muito espoleta. Eles são muito parceiros, muito parceiros. É engraçado isso, né? Eles têm 6 anos de diferença, mas são muito amigos. Meninas, É raro isso, É disso, né? dele precisar fardar ela pra ir pra escola, ele ajuda a fardar. Ele ajuda a arrumar o cabelo, ela Que não gracinha. se importa, ela pede a ajuda dele. Ela tem medo à noite, pesadelo, ela nem chama. Ela Raul, pega Raul. aqui, ó, corre pra cama dele. A cama dele já é uma cama de casal, porque dela já dorme no cantinho. Que graça. Né? Gente. Mas é legal como o fato dele ser diferente de mim, o fato dele... Foi um aprendizado pra mim, né? Pra ter que lidar. E às vezes eu abro a porta, mas eu espero ele entrar, né? Tipo, ele contar. Porque às vezes quando você pergunta, ele se esconde, né? Uhum. Então eu já sei que eu preciso, às vezes, só jogar a ideia. Ele é o que conversa muito cozinhando. Ele adora cozinhar. Então, quando eu vou cozinhar, ele fala, posso te ajudar, mamãe? Vai fazendo isso aqui pra mim, Raul. Aí ele fala, olha, hoje lá na escola, é aquilo, né? Ele é dessa conversa. Mas se eu virar e falar assim, como foi na escola? Foi tudo bem. Nunca tem nada de errado. Então, É a forma, né? e eu acho que aprender a lidar, entender essas questões... Eu sou uma super admiradora do Bruno, porque quando eu assisto seus vídeos, quando eu vejo o Samuel do seu lado, cara, é um negócio espetacular. Espetacular. Você não tem noção do quanto você muda, inclusive para as mães. É verdade. Né? Porque tem Obrigado. coisas que às vezes a gente não sabe lidar. Sim, Não é porque é mulher e homem, né? É essa figura paterna e materna, né? sim. E eu acho isso genial. E por várias vezes me abriu os olhos. Então, a gente tem que parar de ter medo de ser pai e mãe, Uhum. Sim. sabe? Perfeito, de assumir perfeito. e de errar. De errar. Também. Eu já pedi Legal. desculpa para meus filhos várias vezes, tá? Com o Raul, então, um dia ele falou uma coisa comigo, eu falei assim, bom. meu filho, eu não sei ser mãe. Sabe quando que eu virei mãe? Quando você nasceu. Isso. Antes eu não era mãe, eu era só a Laila. Isso. E daí, quando você tinha 1 ano, eu tive que aprender a lidar com a criança de 1 ano. Quando você fez 2, com 2. Aí agora que você tá fazendo 13, É eu tenho que saber verdade. como que eu lido com o menino de 13, porque eu nunca lidei. Você é o Isso. primeiro. A Helena tá ainda na vantagem, falei, porque já tá pegando uma mãe que, ó, já teve uma Já tá- estradinha, né? Ah, Então, quando eu faço uma coisa com a Helena com 7, eu falo, não, já fiz assim com o Raul, vamos experimentar com a Helena. Com você não, com você era acerto e Era- erro. E Era na mesmo hora, assim, né? não é regra, porque Helena é outra. Não, outra dá tudo pessoa. errado, gente. Não dá pra repetir, não. Já descobri que não dá pra repetir. Exato, você vai ter que descobrir agora a Helena, que é uma menina diferente. E isso tudo impacta muito no ambiente que essas crianças vão estar. No que elas querem ser, em como elas vão agir, né? Que vai impactar diretamente em segurança pública, em violência. Isso que eu ia falar, né? Pra gente, O assunto não pra foi... gente fechar, acho que é amarrou. isso. Tudo que a gente tá falando, tudo que a gente tá falando de filhos, de pais, de relacionamento,
que isso tem a ver com segurança pública? Tudo. 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 Amor, O que né? isso tem a ver? Comunicação, Tudo, gente, tudo é isso, né? Então, Aline, pra gente finalizar, eu queria que você fechasse aí com uma fala para os pais. Eu acho que tudo tá aí, né? Diálogo, conexão com os filhos, parceria, limite, mas cada um vai saber como colocar limite para os seus filhos, né? Sim. Existe aí educação positiva, existe disciplina, existe várias coisas. Cada família sabe o que funciona, mas no final das contas, a criança não pode ter medo da gente. A criança tem que encontrar nos pais um amigo, um parceiro, para ele se sentir confortável para falar os seus sentimentos. Não é fácil. Sim. Mas o caminho tá por aí? Tá por aí. Escutando aqui a Laila, tem uma frase que eu acho que ela é muito libertadora pra gente, mas ao mesmo tempo é um lugar onde a gente pode se apegar. Os nossos filhos, eles não precisam de pais e mães e professores e policiais perfeitos, porque nunca seremos. Eles precisam de pessoas honestas emocionalmente, para dizer, filho, eu errei. Vamos fazer de novo? Eu falei com você de um jeito que eu estou me propondo a não dizer mais. Deixa eu começar de novo. Vamos começar essa conversa de novo? Filho, quando eu te disse isso, eu estava entendendo que era dessa forma, mas eu estou pensando aqui, acho que a gente tem um caminho diferente para seguir. É isso, porque a gente não aprendeu. Eu aprendo com você todos os dias. Às vezes vocês vão viver uma situação completamente nova que você não vai ter resposta. Filho, eu não tô sabendo lidar com isso aqui agora. Deixa a mamãe pensar um pouquinho. Pera aí que eu já te dou essa resposta. Eu, com o meu de 10, eu faço isso toda hora. E olha que eu estudo isso todo dia. Eu vivo isso todo dia. E às vezes ele me pergunta, eu falo, filho, eu não tenho uma resposta agora para te dar. Deixa a mamãe pensar um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou pensar nisso aqui direitinho e a gente vai conversar. E eles são os nossos maiores professores, gente. Se a gente se coloca nesse lugar de eu não sei tudo, eu sou autoridade sobre a vida dele e eu vou errar aqui também. Espera aí, meu filho, vamos conversar sobre isso? E eles, muitas vezes, vão nos ajudar a entender aquilo que a gente não sabe. E a gente volta para esse lugar de relacionamento. Né? Quando a gente fala de tudo isso, de conexão, de busca, do caminho a ser seguido, é relacionamento. É entender quem é esse indivíduo que eu recebi, que é um indivíduo com vontades, desejos, potencialidades. Quem é esse indivíduo que eu recebi para ser mãe, para ser pai, para ser um educador, uma referência na vida dele. Perfeito. Né? E eu queria te agradecer, parceira. Que conexão. Foi muito bom, né? Fez, foi muito bom. A gente eu podia chamei ficar a Laila horas diretamente, conversando. Você chamou a Aline e olha que conexão linda, né? Foi perfeito. Foi Tamo muito junto. bom. Foi muito bom. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu queria agradecer o Tauá Resorts, que é o nosso patrocinador, o Kids English e o Kids Code, vem muita novidade por aí, que é uma missão linda que eu tenho junto com o João, estamos juntos. E agradecer o Inbox com o Igor, com a equipe toda que nos acolhe. Obrigado, Igor, mais uma vez e pelo carinho, o Brenão, estamos juntos. Se você tem um sonho, tem uma ideia, quem sabe a Polícia Militar cria um podcast e traz pra cá também, né? Laila, né? Escola Hub, Já tem TikTok. Nossa, Hub é conexão, hein? Brincadeiras à parte, mas né, quem sabe. Então, isso aí, muito obrigado, Inbox. E tamo juntos, pessoal. Valeu, até a próxima. Tchau, bye, gente. bye.